Fala aí, seus platinados, como é que estamos? Só de boa? Hoje um vídeo diferente, vou fazer um vídeo aqui do meu quarto, a gente vai falar um pouco sobre Veb, contar aí como é que foi que nasceu o estilo, como é que era lá nos anos 70, 80, até os anos 60 mesmo, que a galera tava fazendo história sem saber que tava fazendo história, eles estavam simplesmente vivendo, e agora eles entraram pra história. Então vamos falar um pouco desse estilo aí, que é novo na cena, de alguns anos pra cá que começou a aparecer esse termo. Vamos falar sobre acessórios, enfim, preparação de motor que tinha também na época. Então bora, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa seu like, tamo junto, é nóis. Então, vamos começar aqui falando como era lá nos anos 60. O Brasil, como a gente sabe, em 64 começou a ditadura, então o mercado ficou fechado para importação, ele ficou fechado até os anos 90 mais ou menos. Então a galera queria fazer as coisas nos carros e não tinha jeito de fazer porque não conseguia importar as coisas. O brasileiro sempre foi muito criativo e aí eles começaram a criar os acessórios mesmo no quintal de casa. Tem muita fábrica de roda que nasceu no quintal de casa. A Escorro, por exemplo, é uma dessas. Os caras via aquelas coisas nas corridas, na TV, e queria ter aquilo no carro deles, né? Então, as rodas tala larga, roda de alumínio, no caso, na época era magnésio, antalho, e depois que veio do alumínio, né? Mas enfim, o cara queria aquilo. O cara queria o carro baixinho, queria a roda, queria um banco esportivo, um volante esportivo, até um som o cara queria colocar. Então foi criada uma grande gleba de acessórios aí, feitos aqui no nosso mercado, já que estávamos fechados para importação. E é muito louco pensar isso, porque o cara não estava montando o carro por um estilo igual a gente faz hoje. Ah, tô montando um K-Look, sei lá, tô montando um German. O cara simplesmente estava vivendo, montando o carro com o que ele tinha na época. E aí hoje isso foi determinado como Veb, né? Veb Escola Brasil. Então eu reuni algum material aqui, tem coisas sobre mecânica, tem rodas, bancos, som, até acessórios de segurança, como gaveta pro toca-fitas, trava de alavanca de câmbio, trava do quebra-vento do Fusca. Reuni algumas coisas assim pra gente poder ver o que tinha na época pra galera conseguir comprar pra pôr nos seus carros. Cara, então pra mecânica, tinha muito kit, a Puma fazia kit desde 1600 até 2100, 2000 cilindradas. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 e 2100. A Puma já fazia esses kits. Esse aqui é um anúncio de época que fala o seguinte: faça seu Fusca voar. Muito louco. E aqui fala sobre comando também. Comando P2, P3, P4 e virabrequim cursado. Então, tipo assim, isso não é novidade, isso é coisa que vinha lá dos anos 60, 70. A Cadron fazia escapamento também, que às vezes o cara tinha um fusquinho dele lá, mas ele não tinha grana pra poder fazer um motorzão, já botava um escapamento também e já passava, entendeu? O cara já metia um escapamentão, já mudava o ronco do carro e já passava. Outra coisa também que era bem comum acontecer é o que eu fiz no meu carro. O meu motor original só tem uma ponteira grande, vamos dizer assim que ela imita o escapamento Speed, né? Claro que não chega nem perto o ronco e tal, mas tem aquela semelhança da ponteira ultrapassar o limite do carro. Aqui tem vários escapamentos. Tem esse aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, eu coloco no vídeo na edição. Esse escapamento aqui, ó, muito louco, eu já vi uma vez. A gente foi comprar um carro que tava no desmanche. Foi eu e o Zé lá e um amigo nosso de elementos, fomos comprar umas peças desse carro. E esse amigo dele comprou um escapamento desse que tava no carro. Então tinha bastante coisa, uma gama variada, quase infinita de acessórios. Aqui nesse anúncio a gente encontra Weber 40, 48, tem coletor para usar Weber duplo ou para usar simples também, filtro de ar esportivo, cabeçote, virabrequim, comando, volante, embreagem. Tinha escapamento Norma também, que é esse modelo aqui. No final dos anos 70 começou a aparecer os carros a álcool, né? Acho que o primeiro foi o Fit 137. Aí nos anos 80 teve Fusca também, 1300 a álcool, teve Brasília, 1300 a álcool. E aqui os caras desenvolveram um óleo para usar o motor a álcool, né? O óleo do álcool. Eu vi um anúncio aqui, cara, quero achar ele agora. Uma latona de óleo que vinha 2,5 litros. Era exatamente pro Fusca. Pra você nunca precisar comprar 3 litros e guardar meio, entendeu? Mas é isso aqui, ó, um latão de óleo da Shell. Tinha 2,5 litros, na medida certa para a linha Volks. Uma lata e basta. Aí tinha as latas de 1,5 litro, de meio litro, 1 litro e 2,5. Então quer dizer o seguinte, o cara que tinha um pouco mais de grana conseguia deixar o carro dele muito parecido com o carro que corria na divisão 3. Ele conseguia botar um motor preparado e ele conseguia colocar a roda de antalho, de alumínio, de magnésio. Isso aí um cara que era menos provido de grana não conseguia. Tinha que usar às vezes uma roda de Brasília, quando muito uma roda de SP2. O motor lá, o cara às vezes mexia, só colocava um filtro esportivo, mudava o escapamento.
dentro, mas não mexia no miolo. Mas assim, todo mundo aproveitava da mesma forma, né? O carro sempre ficava com aquela pegada esportiva. Agora, vamos entrar um pouco aí no assunto de rodas. Roda pra mim é um negócio muito louco, porque o cara meteu umas rodas taludaças, aro 13, às vezes aro 14, algumas aro 15 também, que era o caso da Fittipaldi, a Fumagalli, essas vinham aro 15. E tinha também fábricas que pegavam essas rodas aro 13 e transformavam pra 15. Se eu não me engano era... Ai meu Deus, esqueci o nome da fábrica. Tinha uma fábrica que pegava a roda aro 13 e passava pra 15. Então ela fazia Castelinho, ela fazia as Vênus, fazia bolo de noiva, né? Muitas rodas eles passavam pra 15. Mas era isso, cara. Tinha acessório pra todos os carros nacionais, né? Na verdade, a gente ficou fechado em 4 marcas, né? Ficou fechado em GM, Ford, Volkswagen e Fiat. Então, os fabricantes faziam, né, de tudo pra poder colocar acessórios a dispor do consumidor nessas marcas. Muita roda bonita, cara. Os caras sabiam fazer roda antes. Eu imagino, cara, o cara não tinha recurso nenhum, tinha um alemão, um molde de areia, e o cara fazia uma roda muito foda. Hoje em dia, cara, é difícil você ver alguém criar uma roda e fazer um negócio muito louco, igual os caras faziam antigamente. Estão tentando copiar as rodas antigas, mas cara, na minha opinião, não passa, velho. Eu já falei em outros vídeos e vou repetir. O que passa pra mim é Fittipaldi e Fumagalli. As outras rodas que eu tentando fazer não passa. Castelinho, Fittipaldi 4 furos. Não, isso não dá certo, cara. Agora as Fittipaldi 5205, aro 15, e as Fumagalli que a Roda Braz fez, aquelas sim. Ideia de como que os caras queriam fazer de tudo pra poder estar presente nos carros. A Bombril criou um produto pra poder polir roda de alumínio, né? Roda de jantar, magnésio e alumínio. Esse produto chama Reed. Eu nunca vi, deve ser coisa muito antiga, mas é muito louco, né, velho? Que os caras, tipo assim, faziam produto pra casa, e aí eles viram aquela euforia do brasileiro por ter um carro parecido com de pista, uma roda de alumínio, alguma coisa, e o cara pegou e falou, pô, vamos desenvolver um produto pra esses caras aí. Outra coisa muito legal que tinha na época também são os espaçadores de roda, né? Os Fusquinhas, 1200, 1300, eles têm o eixo traseiro mais curto, os 1500 têm o eixo mais largo. E naturalmente, quando você colocava uma roda de época, ele já aumentava a bitola, né, do eixo do carro. Mas às vezes o cara não tinha grana pra pôr a roda, né? Tinha que rodar com a roda original, com o pneu diagonal. Então foram criados os espaçadores. No caso desse aqui, é um alagador Gender, não sei como é que fala, Jander, não sei, de magnésio, para poder jogar a roda traseira um pouco mais para fora, deixar o carro mais esportivo. Aqui nessa imagem tem uma imagem do antes e do depois. Muito legal, cara. Nesse anúncio tem um antes e depois. Então, assim, o negócio era pra quem tinha muito dinheiro e também pra quem não tinha tanto dinheiro. Você conseguia deixar também o cara com menos grana, conseguia também deixar o carro bonito. A Mangels, que é uma fábrica de rodas, ela sempre forneceu roda para os carros saírem de fábrica. Até inclusive hoje ela continua fazendo isso. Na época ela também criou vários acessórios de época. Rodas, né, no caso. Aqui nesse anúncio a gente tem a linha Racebird da Mangels. E é muito legal porque ela fazia a roda como se fosse duas peças. O miolo da roda era original e fazia a borda polida, né? Em alumínio, não sei como é que é. Mas enfim, aqui no caso mostra uma roda de carmanguia, mas que serve também no Fusca. E é justamente isso, ela é a borda polida e o centro da roda original. Aí no caso da Racebird, ela tinha esse embleminha em cima, que era esse emblema aqui, ó. Parece um morcego, alguma coisa assim. E ela tinha essa roda para outros carros também. Tinha para Corcel, Opala, enfim. E aqui também tinha a roda toda cromada. Essas rodas, ainda se der sorte, acha hoje em dia. Aqui em Varginha eu já vi um Fusquinha com uma roda dessa, Racebird, que era do modelo Carmanguia, toda cromada. Era um Fusquinha verde folha, eu nunca mais vi esse carro. Cara, é muito louco ver esses materiais de época. Eu acho que os caras faziam até financiamento pra você poder colocar acessório no seu carro. Nesse anúncio mostra volante e roda. E aqui fala o seguinte: já estão aí as novíssimas rodas inteiriças para Volks, dispensam calotes para parafusos convencionais, em suaves amortizações pelo Equiprazo. Acho que esse Equiprazo era algum banco da época que fazia um financiamento para você poder equipar o seu carro, né? Imagina eu que seria. E aqui embaixo fala sobre o volante. São as novas direções importadas para Volks e Carmanguia. Apenas 15 mil cruzeiros, acho que é cruzeiros essa moeda. 15 mil cruzeiros mensais pelo Equiprazo. Então é muito louco isso, cara. Então já vimos até agora rodas e mecânica, e além disso a galera também pensava em segurança. Aqui nesse anúncio é sobre o para-choque com puleiro e batente, que era fabricado pela Feboan. Essa fábrica, essa Feboan, essa marca, fazia batente para toda a linha de carros nacionais. Então, igual a Norfol também tinha, a Feboan também fazia os batentes, e no caso aqui dos Volkswagen ela fazia o puleiro para os para-choques.
fazia para Fusca, Brasília, Variante, TR, Zero Caixão, todos os modelos. Continuando aqui falando sobre segurança, a gente tem essa trava, que é um acessório de época para o porta-luva do Fusca, que é para travar com chave ali o porta-luva, né? Porque nos antigos era só um botão, que você apertava e puxava o porta-luva, então era feita essa fechadurinha. Inclusive lembra, o formato lembra muito a fechadura da tampa do motor, né? Dos Fusca pós-67. E aqui do quebra-vento. Tinha dois modelos aqui disponíveis nesse anúncio. Um modelo é uma larga em duralumínio e outro modelo é uma estreita em aço inox, que era uma aba que vinha aqui, travava o quebra-sol naquela coluninha dele, né, do cajado, onde sobe o vidro ali. Outra coisa que era muito presente nesses carros é o borrachão do para-choque. A Norfol fazia um borrachão que era um material chamado Norfolite. Eu acredito eu que eles tenham inventado esse material, por isso esse nome. É uma coisa muito rara de se achar hoje. Sim, poucos carros vão ter isso e dificilmente vai achar um desse sem uso. É um acessório legal, que combina demais com o para-choque das variantes TR. Enfim, é mais um acessório que, além de deixar o carro bonito, ainda, né, traz segurança pro carro, né? No caso de batida, alguma coisa assim, uma encostadinha de leve, protege seu para-choque. Então, além da galera que curtia aí os foguetão, os motor preparado, os carrinhos baixos com roda, tinha também a turma que curtia um som. A Tojo foi uma grande fabricante dos amplificadores na época, e se eu não me engano, cara, ela foi a maior, que mais fez sucesso. Toca-fita também era uma coisa muito legal que a galera ostentava tendo nos carros. Eu sei que o TKR cara preta era o sonho de consumo de qualquer um. Eu tenho no meu carro, onde eu vou com o carro e alguém da época vê, já fala, a primeira coisa que o cara fala é sobre o rádio ou as rodas no meu carro. TKR cara preta, os castelinhos. Então, tipo assim, a gente vê que é uma coisa que era o sonho da turma ter nos anos 70, né? Era uma coisa meio, talvez, inalcançável, não sei, difícil de ter, mas alguns conseguiam. Aqui ainda entra em segurança também, né, que é a gaveta. Era muito comum o roubo de som nessa época. Então o cara parava o carro ali e tirava o som. Na época não tinha como o cara tirar a frentinha igual tinha nos toques CDs dos anos 90, mesmo dos anos 2000. O cara precisava tirar o rádio inteiro, então criaram-se as gavetas para usar embaixo do painel, e quando você saía com o carro, você sacava ali o seu aparelho, toca-fita, ou Tojo, que fosse, levava dentro da sua bolsa pra balada quando você estivesse indo. Os amplificadores Tojo fizeram muito sucesso, tanto é que qualquer amplificador que o cara vê num carro, ele fala que é Tojo. Tem coisa que acontece isso, né? A fabricante ganha, assim, tipo, o mercado de tal maneira que o produto perde o nome e ganha o nome do fabricante, né? Por exemplo, sei lá, sucrilhos, né? A gente vê qualquer cereal e fala que é sucrilhos. E não foi diferente com os amplificadores Tojo. Aqui nesse anúncio tem um GR100A, que era um sonho de consumo da galera na época. Depois do GR100A nasceu aquele que é pratinha, esse GR200, GR300, que foi, cara, assim, todo mundo queria isso, cara, era coisa de louco. Tem um GR100, eu preciso até montar ele no meu carro. Nossa, esse aparelho aqui é muito da hora. Uma vez eu liguei ele no carro só pra testar, ver se ele funcionava, e o som muda da água pro vinho, cara, é muito louco. Ali no meu carro tem um alto-falante só, imagina se tivesse dois, né? É muito louco, porque aqui nessas luzinhas ele vai piscando de acordo com as batidas da música, né? Vai dando grave ou agudo, ele vai piscando, é muito louco, acendendo essas luzinhas. Vou deixar ele aqui no meu cenário que eu improvisei pra vocês. Continuando aqui na interna, a gente entra agora nos volantes. Então, o que era moda na época era usar o volante pequeno. Tudo isso para poder arremeter os carros de pista, né? A gente pode ver que tudo que eu tô falando aqui é para arremeter os carros de pista. Motor, roda, suspensão. E agora a gente chega aqui nos volantes. O Emerson Fittipaldi foi um fabricante famoso de volante de época, né? E ele tinha esses modelos aqui. O Tarumã, Fórmula 1, Fittipaldi, o Porsche e o Ferrari. Outra coisa que o Fittipaldi criou foram as rodas Fittipaldi, né? Tanto é que leva o nome dele. Aquela roda é linda demais. Então, tinha outros fabricantes também, tinha Vega, tinha o Allrod, Panther também era uma fabricante de volante de época. Então tinha um grande leque, né, de opções para você poder customizar seu carro na época. Tem uma coisa que eu gosto demais é ver fotos de época, né, desses carros montados nesse estilo. Só que o cara simplesmente estava fazendo uso do carro normal, para ele não sabia que ele estava, né, fazendo um carro estilo velho. Não tinha esse termo na época e o cara nem imaginava que ia ter. E tem uma página muito conhecida que é a Tuba, né, Turma da Barão, que sempre posta foto dessa época, né? Tem algumas salvas aqui no computador, então assim, uma coisa muito foda que serve até de inspiração pra gente. Muitos carros tinham o teto cortado, eles colocavam o teto da Armanguia e outras marcas também. Teto de lona, tipo o Regtop que a gente tem hoje. Os caras colocavam o teto de lona de correr com 2 ou 3 dobras. Cara, roda, farol de milha, igual eu tinha falado. Farol de milha teve épocas, né, que teve moda. Os caras usavam um de cada lado embaixo do para-choque, depois passou a usar 2 no meio, no lugar da placa, juntinho. Depois pegaram esses 2 e colocaram deslocados no para-choque, os 2 de um lado só. Enfim, nos Fuscas puleiro, eles cortavam ali o puleiro na parte do meio, para da frente, cortavam o puleiro
colocar um farol de milho redondo. Cara, isso é muita coisa legal que a galera fazia na época, né? A outra coisa também que era muito comum fazer era tirar todos os cromos do carro. Tirava todos os cromos e mantinha a lata sempre muito bem polida. Então o carro era brilhantíssimo. Então se o cara quiser montar um Veb mesmo hoje, não existe essa de Veb hatch, por exemplo. Eu acho que uma pátina é até tolerável, porque o carro é remanescente, a pintura é remanescente. Então é uma coisa que veio sendo carregada, né, dos anos 70 até aqui. Então eu acho que é válido. Mas agora um carro, sei lá, esses hatch de hoje que a galera lixa e tal, isso eu acho que não entra no Veb. Mesmo que tenha uma roda de época, um escapamento, uma preparação no motor, eu acho que isso é outra pegada, é outro tipo de customização, que não Veb. A outra coisa também que era muito comum é os Fusca 5 furos, das décadas de 60 e o começo da década de 70, os caras usavam adaptador para poder usar a roda 4 furos. Cara, eu já falei isso mais de 1000 vezes aqui pros meus amigos aqui de Varginha, e eles sempre torcem o nariz quando eu falo, mas cara, é uma coisa que eu gosto e talvez se eu tiver a oportunidade eu quero ter. É um Fusca da década de 60 com roda 4 furos, velho, mas não a roda original do Fusca 4 furos, uma rodinha, uma S36, às vezes uma Venus, SE, entendeu? Um carrinho que nasceu 5 furos, mas usando uma roda de época 4 furos. Tem um carrinho, cara, que eu acho lindo, que é uma foto antigaça. Provavelmente deve ser uma Azul Real 68, que tem acho que é S9. A tijolinho. Nossa, o carro é lindo demais, cara. É perfeito. Eu teria fácil um carro desse. Cara, então acho que eu falei tudo aqui. Não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiser complementar alguma coisa que eu falei, deixa nos comentários aí. Cara, esse é um estilo que eu gosto demais. Não é porque meu carro é montado assim, mas eu acho muito foda essas coisas de época, entendeu? O carro é da década de 70, ele acompanha com uma roda da década de 70, ele tem um toca-fita da década de 70, às vezes um volante, que meu carro já rodou com esse volante aqui. O próximo acessório que eu quero colocar ali, que eu tinha até esquecido que eu tinha aqui, esse tojo também, que eu acho que vai fechar o conjunto lá. Cara, às vezes até adesivos de época, aqueles broches que colocar no painel de São Cristóvão, enfim, com a imagem de Jesus também, eu acho aquilo muito foda. Chaveiro de época também é um negócio que eu acho muito louco. Então é como se o cara tivesse imerso lá nos anos 70, vivendo o que vivia assim naquela época, né? E não diferente do que é hoje, a polícia também embaçava com esses caras. A gente vai achando que não, que é coisa de hoje da polícia embaçar, mas a polícia chegou a prender Fusca que tinha dupla carburação, um volante esportivo, um banco Procar. A polícia vinha, batia o olho no carro desse e falava, pô, esse carro é de rachador. E aí tirava a placa do carro, você perdia teu carro, simplesmente. Eles não prendiam, não iam pro pátio. Eles inviabilizavam o seu carro, eles tiravam a placa e aí teu carro virava nada, virava peso morto, entendeu? Então, tipo assim, sempre houve essa perseguição, né? Essa coisa de fora da lei aí. Bom, galera, espero que eu tenha sido claro aqui na apresentação dos acessórios pra vocês, na fala também, né? Espero que vocês tenham também conseguido tirar a dúvida sobre o estilo, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem de sugestão, deixa nos comentários aí, é nóis. Esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, tamo junto. Vídeos novos todos os domingos 10 da manhã. Valeu!